Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI e Enfoque Assessoria e Consultores Contábil. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendado para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Eu tenho a satisfação hoje de receber o André Oliveira, o André que é Head de Supply Chain da Henkel. André, obrigado pelo prestígio, obrigado por estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Obrigado a você, Luciano. É um prazer estar aqui contigo e vamos aí compartilhar um pouco da nossa experiência. Tivemos recentemente lá na Henkel conversando um pouco sobre negócio, falar sobre carreira e me despertou a tua história, a tua trajetória profissional. Você desde pequeno sonhando em ter uma posição no mercado, lutou para isso e hoje você tem uma posição de destaque no mercado, uma posição onde muitos jovens hoje sonham em chegar aonde você chegou. Se olhar para trás, André, qual é a avaliação que você faz de toda a sua trajetória e das conquistas que você veio acumulando na sua carreira? É interessante, né, Luciano, mencionar isso porque, de fato, eu sempre tive um sonho de atuar numa multinacional. E comecei muito cedo, né, com 10 anos de idade, comecei trabalhando numa quitanda na minha cidade natal, em Pedreira, e depois fui para o sítio, e depois em algumas pequenas empresas, né, da cidade, mas sempre com esse sonho, né, de buscar aí uma oportunidade no mercado de uma multinacional. E nesse inteirinho acabou que eu consegui, né, uma posição na Motorola, onde eu fiquei lá por 13 anos praticamente, onde me constituí, né, então a universidade, pós-graduação, MBA, inglês, enfim. E depois movendo aí, né, para Philips, depois o Grupo de Pascoal e agora atualmente os últimos 5 anos na Henkel, né? Eu acho que assim, olhando só não as empresas, mas é mais a essência, né, que eu carrego, que foi alguns pontos que foram cruciais, né? Primeiro que assim, eu sou grato a Deus pela saúde, né, inteligência que Ele me deu de estar, né, chegar onde eu cheguei, mas sem dúvida eu agradeço muito, o sentimento que eu tenho é gratidão. E gratidão pelos meus pais, porque tiveram discernimento, né, aquela sacada, né, de me iniciar, né, aos 10 anos no trabalho, mesmo que com a família ainda, mas algo muito, muito interessante. E assim, sempre, nunca me cobrando, sempre me deixando livre, né, e me incentivando, né, a me formar como homem, né, e como um profissional que eu sou hoje. Então, acho que esses fatores me ajudaram muito. Ao longo, né, desse período, desses 31 anos aí, acho que acabei fazendo muitas amizades e tendo muita facilidade de relacionamento com bons profissionais, sejam eles da família ou, né, das empresas que eu passei. Mas, sem dúvida, eu finalizo isso assim, olhando para todo esse contexto, né, acho que sempre na vida a gente tem algumas parcerias. E eu não posso deixar de mencionar uma parceria de 24 anos que eu tenho com a minha esposa, que me reconheceu, né, lá atrás, quando eu ainda trabalhava na zona rural, né, e depois, né, me acompanhou até hoje. Então, acho que tudo isso resume-se em gratidão, né, da entrega, de toda essa evolução, né. Agora, André, não basta sonhar, né? Você sonhou, mas também correu atrás, né? A importância hoje de um jovem que hoje deseja construir uma carreira, a importância dele ter esses dois lados, o sonho de chegar a um lugar um dia e mais do que sonhar, correr atrás, saber que a vida não é fácil, arregaçar as mangas, vai ter uma série de obstáculos que a gente precisa ultrapassar. Como é que foi os seus sonhos e assim, a tua determinação de chegar onde você chegou? Então, eu sempre, quando eu me proponho a fazer algo, né, Luciano, eu acabo me entregando 100%, né, não 110 nem 90, 100%. E aí nessa entrega, né, que eu acabo me proporcionando, eu consigo tirar o melhor de mim e me proponho a sempre entregar o melhor de mim, né, a última gota ali, né. Então eu acho que tudo que você começa, seja numa função pequena, uma função não reconhecida, se você fizer muito bem feito, dando o seu melhor, naturalmente, né, alguém vai estar olhando por isso. E aí você vira uma referência naquele pequeno exercício que você executa um dia e fazendo muito bem, depois você vai tendo um exercício maior e assim vai, fazendo muito bem e acaba sendo reconhecido e se destacando ao ponto de um dia, né, você fazer suas próprias escolhas diante de opções que o mercado pode te trazer, né? Conversando um pouquinho ainda lá na Henkel sobre a tua carreira, eu percebi que você enfrentou muitos desafios nas companhias que você chegou, né? Nunca foi fácil, né? Você sempre teve que colocar uma energia grande para poder ajustar caso, para poder transformar processo, ou seja,
você sempre atuou com muita intensidade. De onde vem essa característica do André? Familiar? Você foi desenvolvendo? Como é que isso se desenvolveu na tua personalidade, André? Então, eu acho que, assim, é uma composição de fatores, né? Eu acho que, de fato, vem da família, né? Uma família muito lutadora, né? Desde meus pais, meus parentes, né? Mas eu acho que, assim, acima de tudo, eu tinha aquele sonho de sempre ter e não um sonho de me tornar diretor, presidente, não isso, mas de ter uma posição consolidada, né? Uma posição consolidada onde eu pudesse ser reconhecido. E reconhecido por coisas boas de ajudar, não só de bons resultados da empresa, mas também de ajudar indiretamente, talvez, a sociedade, né? Então, assim, eu não me intitulo como um gestor de crises, né? Porque eu já passei por muitas crises, né, nas empresas que eu trabalhei, acabei assumindo algumas que, todas, graças a Deus, né, com muito sucesso, nós superamos, né, eu e minha equipe e todo o contexto, mas eu acho que, assim, essa energia que eu me proponho vem, acho que, dessa raiz, né, de onde eu comecei. Então, eu olho as situações, problema, e eu não olho a situação, problema, como um problema de fato. Eu olho sempre como uma oportunidade. E aí uma oportunidade é algo que você não pode perder. É algo que você tem que saber que ela pode passar muito rápido ou ela está ali, você não enxergá-la. Então, acho que quando eu olho isso como uma oportunidade, eu me disponho de uma energia muito forte para agarrá-la e executá-la muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção na nossa conversa é o teu lado família, né? Você, apesar de hoje ter uma posição de destaque numa multinacional, toda a pressão que vem numa multinacional por resultado, se preocupa ainda de manter o lado familiar, a esposa até comentou no começo da entrevista sobre a tua história com o teu casamento, os seus filhos. Como é que você consegue equilibrar esses personagens, André? O André profissional, o André família, o André marido, o André pai. Como é que você consegue administrar esses personagens simultaneamente? É bem interessante essa pergunta, Luciano, porque assim, não sei se os telespectadores esperam uma fórmula, eu realmente não tenho essa fórmula pronta, né? Na verdade, eu acho que assim, é uma composição também de fatores que envolvem experiência, maturidade e, acima de tudo, eu acho que são as escolhas que a gente faz. Então, nesse mundo de hoje que a gente vive, né, onde o eletrônico, né, a telecomunicação está muito vivo na gente, eu conheço situações em que eu vivi, por exemplo, de chegava em casa num horário correto, né, um horário bom, que ainda meus filhos estavam acordados, minha esposa com a mesa posta, né, para o jantar, mas aí estava um no celular, um no iPad, um na TV, né, um no telefone. Então, por isso que eu acho que antes de tudo isso tem a questão da escolha. E aí a escolha, ela não é fácil, né? A gente acorda pensando em escolher, né, o que eu vou fazer hoje, que roupa que eu vou colocar, que horas que eu saio, tomo café ou não, enfim. E esse fator de equilibrar os dois pratos, né, o lado profissional com o lado pessoal, na minha vida o que foi a diferencial foi ter essa maturidade para tomar a escolha certa na hora certa. Então, eu tenho certeza que eu não fui perfeito, né, que eu falhei em muitos momentos, né, dessas escolhas, de ter escolhido talvez o caminho mais difícil, de ter me entregue muito mais para as empresas do que para a minha família, mas foram momentos, fases, né? Então, hoje não, hoje eu consigo estar na empresa, e lá eu escolho estar 100% presente, atuando muito forte, né, na minha rotina diária, e essa escolha abrange a minha família. Então, minha esposa e meus filhos sabem que num determinado horário do dia eles não podem contar comigo, a menos que de fato seja uma emergência. Então, eles também escolhem isso, né? E a hora que eu estou com eles, aí a minha escolha é estar com eles e me dedicar 100% presente ali com eles, né? Então, acho que esse balanço, né, que a gente vai administrando acaba depois sendo natural. E mesmo diante de toda a tecnologia, a gente consegue, né, até usufruir de tudo isso de uma forma muito tranquila. Então, eu acho que, óbvio, né, é muito fácil falar, eu escolho quando eu estou com minha família estar só com eles, mas tem a questão valores também, né, os sentimentos. Então, acho que tudo isso ajuda a facilitar a sua escolha, né, e por isso eu acho que eu consigo agora, num patamar melhor, esse balanceamento. Trazendo novamente para a questão profissional, como é que o supply aconteceu na tua vida? Como é que você vê hoje as empresas olhando para a área de supply chain? Você acha que já há um entendimento maior e melhor do que significa de fato a cadeia de supply dentro das empresas? Ou você acha ainda que falta conhecimento? Porque a gente percebe que muitas vezes se mistura logística com transporte, com supply, ou seja, há uma certa confusão em supply, é uma cadeia completa dentro da empresa. Qual é o teu entendimento desse momento do Brasil quando se fala em supply chain, André? Então, o supply chain é uma área delicada e complexa ao mesmo tempo, né? Porque
Antigamente, quando se falava em supply chain, todo mundo pensava em planejamento puramente, né? E não lembrava de logística, de customer service, né? de comércio exterior, por exemplo. Mas, à medida que isso foi evoluindo, ganhando um grau de profissionalismo maior, eu entendo que vem evoluindo positivamente, né? Toda essa cadeia de suprimentos, né? Onde o grande desafio, né, da cadeia de suprimentos não é só garantir a execução, mas é ir além, né? É você poder planejar o futuro, planejar a demanda da sua empresa de uma forma que a operação esteja apta a receber aquele crescimento, aquele processo de desenvolvimento, de fato, que ela esteja preparada. Então, o que eu vejo assim, o supply chain no Brasil ainda requer muitos ajustes no que se refere a previsões, né? Então, não é porque a área comercial ou os clientes não nos dão essa previsão de uma forma correta e por isso a gente planeja errado e falta ou sobra estoque, né? Mas eu acho que é uma composição de fatores econômicos e fatores externos, né, que não estão na mão, né, dos profissionais de uma empresa especificamente. Então, aí requer, de fato, investimento em tecnologia, investimento em capacitação profissional, e isso eu acho que são pilares que ainda não estão muito bem explorados dentro do supply chain. E você falou do comercial e supply, né? Sempre tem uma saia justa entre essas duas áreas. Como é que você administra isso, né? Então, é interessante isso, né? Porque em qualquer empresa hoje, o movimento é vendas, né? Nós somos movidos pela área comercial e corretamente. Então, aí entra um outro fator que eu vejo no supply chain, que o supply chain não é uma área com grande empowerment, com grande poder de decisões, de execução. Ele é uma área de interface, né? Então, acho que a essência do supply chain é ter uma boa comunicação e um bom relacionamento com todas as áreas pares, né? Sejam ela a área comercial, o próprio cliente, e até as áreas de operações, para poder, nessa comunicação, ser muito transparente, muito correto, de transmitir o que um precisa para o que o outro vai executar, né, medir de uma forma muito transparente e, claro, o resultado vai ser do conjunto, não vai ser só do supply chain, ou só de operações, ou só da área comercial. Né? Tudo bem, André, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o André Oliveira, o André que é Head de Supply Chain na Henkel. Nós voltamos num instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o André Oliveira, o André que é Head de Supply Chain na Henkel. André, você completou 5 anos de Henkel. Como é que foi a sua chegada nesse novo desafio na sua vida profissional? Quais foram os obstáculos e como é que hoje está a operação na área de Supply Chain na Henkel? Então, Luciano, assim, eu até mencionei na última palestra que eu tive no simpósio, né, de Supply Chain, agora em março, e porque minha carreira foi formada, né, na área de telecom, depois eletrônico, varejo, automotivo, e a chegada na Henkel para mim era um desafio muito grande. Eu sou motivado por desafios, então era um segmento químico que eu não conhecia. Então o primeiro desafio, né, o primeiro momento que eu encontrei na Henkel era começar a entender o ambiente de uma empresa química. E aí, sabendo que a armazenagem é mais complexa, porque você tem produto tóxico, corrosivo, oxidante, inflamável, aerosol, né, enfim, e líquido, em pó, e de toda qualquer maneira. E então, esse primeiro momento de impacto foi entender o ambiente Henkel, como que se operava, né, para daí depois conseguir desenvolver um processo de estratégico e tático, né, de melhoria. E aí a primeira proposta, que era a razão de eu existir na Henkel, né, como responsável por logística naquele momento para a América do Sul, era fazer um redesenho da malha no Brasil. Né? Então nós tínhamos naquele momento 12 centros de distribuição e 5 plantas, né, entre Brasil, Chile e Argentina. E aí, começando pelo Brasil, nós tínhamos um projeto de nos preparar para o crescimento da Henkel dentro do ciclo proposto, né, da estratégia, e para isso ganhando sinergia com esses CDs e reavaliando se de fato era necessário 12, né, e as plantas e tudo mais. Então eu me foquei dentro do quesito logístico aí, né, de avaliação dos CDs, e nós chegamos a uma conclusão de um desenho que nós temos hoje, onde nós temos um único centro de distribuição central em Jundiaí e outros 3 regionais, né, que operam no Norte, Nordeste e Sul. E o interessante disso tudo é que, assim, antes nós tínhamos 12, que os 12 não tinham sinergia entre si, porque eram CDs específicos para cada área de negócio ou para cada tipo de produto.
E hoje esses 4 CDs que nós temos, né, sendo um central e 3 regionais, eles operam qualquer tipo de produto, qualquer negócio da Henkel, né, no Brasil. E a gente ganhou daí força, né, sinergia para fazer isso mover. O nosso centro de distribuição em Jundiaí, ele acabou sendo um benchmarking, né, para o mercado e para a Henkel. Nós fomos eleitos entre os 3 melhores CDs da Henkel no mundo. A Henkel tem mais ou menos uns 300 CDs hoje. E para isso foi um trabalho muito forte, né, de planejamento, execução e parcerias, né, com fornecedores. Então isso acho que veio consolidar a minha fase dentro de logística da Henkel, né? E como é que é a chegada, né? Porque muitas vezes o trabalho não é um trabalho bem visto, né? Quer fechar aqui, demitir ali, ajustar ali. Como é que você administra esse lado do ser humano, André, dentro desses desafios que precisam ser realizados na nossa trajetória profissional? Então, eu acho que um pouco vem dentro dos valores que, né, nós como profissionais temos que carregar para sempre, né, na vida da gente, para pensar antes de tomar uma decisão, de como conversar e tudo mais. A base que eu uso, né, dentro de qualquer relação comercial e mesmo de negociações e tudo mais dentro da companhia é a transparência. Então, eu não sou aquele profissional que guarda a carta na manga para ficar usando conforme necessário. Mesmo que seja uma negociação, acho que a gente tem que partir de uma confiança de 100% e com muita transparência trazer a situação. Então, quando eu comecei na Henkel, era uma situação prevista de crescimento, era uma situação que tínhamos que nos preparar para o crescimento, então não era uma situação problema onde existiam silos ou alguma crise implementada, mas era algo que nós tínhamos que projetar o futuro. Então, nesse momento, de forma muito transparente, nós criamos o projeto, criamos modelos de gestão, né, à vista, fazíamos reuniões diárias com todo o time de operações. Era um time grande, né, que era uma operação mais própria do que terceira hoje. E aí, nesse mecanismo de uma comunicação muito clara, transparente e assertiva, nós fomos conquistando as pessoas, né, que daí todas compraram a causa, né, e todas sabiam, né, do futuro, que era um futuro de ganhar em sinergia e não só financeiramente para a Henkel, né, mas ter uma operação saudável. Então, acho que nesse contexto eu acabei mais deixando, né, criando amigos até e parceiros de fato, do que inimigos, né? E porque não poderia ter existido o fator surpresa. Então, acho que a transparência evita isso, né? E aí ninguém que eu me recorde, eu nunca tive nesse período um feedback negativo de que não estava combinado o que nós fizemos. Acho que foi basicamente isso. Tudo transparente. Exatamente. André, a gente sabe que o líder depende da sua equipe para conseguir atingir os resultados. Como é que é hoje o tamanho da sua equipe? Como é que o André hoje coordena seus liderados? Quantos liderados você tem hoje nas plantas que você é responsável? Nosso telespectador conhecia um pouquinho esse lado líder do André Oliveira. Legal. Então, na Henkel, Luciano, nós somos, a área de supply chain é composta por 6 outras áreas, né? Entre elas logística, customer service, estratégia de serviço, planejamento de supply e demanda, comércio exterior e projetos, né, voltados aí para o supply chain. E divididos em 4 países, né, que é Brasil, Chile, Argentina e Peru. E isso tudo é composto por mais ou menos 120, 118 pessoas, né, entre gerentes, né, coordenadores, analistas, né? E assim, é uma equipe que eu devo todo o sucesso dos nossos resultados, né? Eu não faço nada sozinho. Eu me intitulo como um líder treinador, vamos dizer assim, né? Um líder coach, porque eu procuro sempre auxiliá-los, né, na direção, no caminho a ser tomado para corrigir um problema, mas não necessariamente já chegar com a solução pronta, né, para provocá-los também, né, para desenvolvê-los. E os feedbacks que eu tenho recebido vai muito nesse sentido, de aprendizado, é uma troca constante de aprendizado, e aí acabam me olhando como um líder que, de fato, é um líder servidor no final, né, que eu acabo ajudando eles a me ajudarem, né. E o grande segredo que eu vejo é como fazer com que eles façam, né, para que o nosso sucesso seja celebrado em conjunto. Então, nesse contexto, eu acho que eu sou muito grato à equipe que me reconhece assim. E o mês de março nós entregamos um mês fantástico e claramente todos eles foram além, todos eles entregaram algo mais. E sem eu utilizar minha estrelinha de xerife, de chefe, né? Foi mais na conquista da confiança, na transparência e numa comunicação muito clara, né, entre todos nós. E como é que você trabalha para inspirar os seus colaboradores dentro desses desafios que você hoje enfrenta, André?
Eu acho que a primeira coisa é eu tenho que estar inspirado comigo mesmo, né? Então eu procuro nessa minha energia, né, que eu tento transmitir para eles uma forma muito correta e sensata, né, de postura diante deles e de um problema. Não que eu poupo, né, eu vou poupá-los dos problemas, mas compartilhar de uma forma muito transparente. E aí essa inspiração eu acho que vai do conhecimento que a gente vai tendo das pessoas ao longo da convivência. E isso naturalmente surge com feedbacks, né, constantes, né, seja eu dando feedbacks ou recebendo feedback deles, né, e isso constrói a relação, né, e acho que daí gera inspiração mútua, e não só da minha parte para eles, ou eu tentando influenciá-los de alguma forma. Os desafios dos próximos anos da sua carreira, quais são os seus novos sonhos, já que você é uma pessoa impulsionada por sonhos, você que ainda é uma pessoa jovem, conquistou muito precocemente as coisas na tua carreira, olhar para o futuro, o que você enxerga, André? Então, eu particularmente eu não tenho um plano, até né, algo diferente de falar, mas assim, eu não tenho um plano de carreira desenhado, estruturado, muito matematicamente, onde eu falo, com 40 anos eu sou diretor, então com 50 eu quero ser presidente, com 60 CEO ou acionista ou né, conselheiro, mas eu tenho um plano que assim, eu quero ser o melhor aonde eu estiver. Então, eu quero deixar a marca, né, André Oliveira, como o melhor profissional de supply chain que a Henkel já teve. E aí, com isso, naturalmente, as coisas acontecem como consequência. E aí eu entendo que o meu momento hoje é mais me consolidar dentro do mercado e de uma forma muito clara dentro de operações, né, para que eu me consolide diante dos gigantes que a gente conhece aí no mercado, né? Para que eu seja reconhecido, mas acima de tudo, não só independente de onde eu esteja, a empresa, o cargo, né? o tamanho do desafio, mas que eu seja reconhecido por esse legado que eu quero deixar, né? De liderança, das pessoas que se inspirem através do que eu já fiz. Então, esse é o meu maior desafio profissional. E para os próximos anos eu quero estar pronto para o que tiver que ser, né? Então eu trabalho para estar pronto sempre. Eu gosto dessa palavra, legado, né? Um dia a gente vai ser lembrado por aquilo que a gente deixou. Você se preocupa com isso, André? Com relação aos teus filhos, a tua esposa, muito. seus colaboradores? Como é que você lida com isso? Assim, para mim é uma responsabilidade muito grande, né, deixar um legado, porque eu carrego isso dos meus pais, dos meus familiares, né, que sempre foram pessoas corretas, retas, né, e aí hoje não só como profissional, né, que para mim é uma obrigação atuar muito bem com a equipe, para que eles me vejam, né, como um líder aí de referência, mas eu tenho o lado pai, né, o lado marido, então eu tenho que também lá em casa, de uma forma inspiradora, né, ser a referência e não escorregar, né? E a gente erra, a gente comete erros, né? Então eu procuro ser muito correto nesse sentido para que meus filhos não me vejam só como o André Oliveira executivo, que é bem sucedido, que tem uma carreira brilhante, mas também que me vejam como um pai, né, carinhoso, presente, os valores daquele papel que eu tenho, né, que é se bobear, com certeza é o papel mais importante da minha vida. O pai está influenciando no filho já para atuar na área de supply, não? Olha, não, nesse momento eu confesso que não, eu torço que não. Não, embora eu ame o que eu faço, né, mas eu dou a liberdade para que eles definam, né, são muito pequenos ainda, o Fernando com 13, né, e a Júlia com 11, eles já têm, claramente, eu percebo, né, alguns caminhos que eles podem seguir, mas eu procuro deixá-los aí livres, né, para que se decidam, né, no futuro. André, eu tenho um minuto para encerrar o nosso programa. Certamente há pessoas nos assistindo que sonham em conquistar uma carreira de sucesso, lutam por isso, trabalham para isso. Se você puder, a partir da tua história, deixar aí um recado para essas pessoas que procuram hoje sua posição no mercado de trabalho. A gente sabe que tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas hoje. Se puder deixar uma mensagem de motivação, que você estaria dizendo para o nosso telespectador nesse momento para a gente encerrar o nosso programa, André? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês, né? Na verdade, assim, eu acho que nada acontece por acaso. Acho que tudo tem um porquê, né? E eu acho que quando você se encontra naquilo que você, independente da situação que você está, mas se você faz cada movimento da sua vida, seja na sua vida pessoal ou profissional, colocando na frente sempre os seus valores, né? A sua família, a sua religiosidade, enfim, não só pensando no lado financeiro, no sucesso de um bom cargo, de um bom título. Eu acho que se você foca nos seus principais pilares que estão dentro de casa e não estão fora, né, na rua, já é o primeiro passo para que você tenha estrutura suficiente para poder
sobrepassar qualquer que seja o obstáculo que venha a ter ou que já tenha. Então, acho que dentro desse cenário econômico que o Brasil vem passando, a tendência é melhorar, já vem, né, a gente percebe alguma melhora ao longo desses últimos meses. Então, eu sugiro que, assim, não desanime nunca. A razão da gente existir hoje aqui na Terra, eu acho que é para resolver problemas, né? Então, a cada dia a gente acho que tem que se buscar uma motivação e sem dúvida, a motivação está sempre dentro da gente, dentro dos nossos familiares ou de quem está próximo da gente, né? Então, eu entendo que a gente tem que explorar muito isso e, com isso, naturalmente, chega, né, os frutos. Obrigado, prazer em revê-lo. O programa fica à sua disposição. Qualquer outra novidade lá do lado da Henkel ou do lado da tua carreira, o convite é permanente. Obrigado, André. Muito obrigado a todos. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.